Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta aqui ao canal, já cumprimentando vocês, pedindo licença para entrar nos seus lares com o conhecimento perfeito das Escrituras, da Bíblia, dos livros chamados Apócrifos Banidos. E nós voltamos com uma nova série de vídeos que essa série de vídeos nós temos ido atrás para passar a ter conhecimento e transmitir esse conhecimento aos queridos irmãos. Quero já agradecer a todos os irmãos inscritos nesse canal, os novos irmãos inscritos e aqueles que irão se inscrever também, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Jesus reina para sempre. E eu falei aos queridos irmãos que eu ia fazer uma série de vídeos falando sobre o calvinismo e o arminismo. Porém, eu, juntamente com o nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, nós temos uma parceria aqui entre canais que passam conhecimento um para o outro, um aprende com o outro, e o nosso querido irmão Paulo está com uma série de vídeos lá no canal Luzes da Graça, as duas naturezas humanas. E eu falei aos queridos irmãos que eu ia começar aqui falando sobre o calvinismo, mas eu resolvi mudar e vou, juntamente com o canal Luzes da Graça, continuar falando sobre a natureza humana, juntamente com o irmão Paulo. Por quê, Fernando? Porque o que tem se ensinado aqui no YouTube, nos canais chamados Canais em Graça, estes ensinamentos, eles estão equivocados, estão totalmente errados. Você quer dizer que o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre está com a verdade absoluta, está com o ensinamento certo? Posso dizer aos irmãos que nós estamos no conhecimento certo, no conhecimento perfeito. E posso afirmar que lá, aqueles outros canais estão ensinando a matéria, o que é físico. E nós aqui ensinamos o que é físico e o que é invisível, o que é espírito e o que é físico. Nós ensinamos aqui as duas naturezas, enquanto lá ensinam uma natureza. Nós não estamos com a verdade absoluta, mas nós temos fé e acreditamos no Espírito de Deus, acreditamos no Espírito Santo, acreditamos nos seres celestiais, acreditamos nos mensageiros, lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e entendemos, e a Bíblia mostra, também as evidências mostra para nós as duas naturezas. Foi assim que Deus fez, deu vida à terra, deu vida ao homem, deu vida aos animais. E nós aqui não coloca a culpa somente, totalmente, 100% em Adão, o primeiro homem. Tá bom, meus irmãos? Então nós aqui estamos levando esse conhecimento que é de graça, um conhecimento perfeito. Nós acreditamos que a Bíblia está inspirada. Nós não colocamos temas aqui para confundir a mente dos irmãos, mas para que os irmãos aprendam o perfeito ensinamento. São canais pequenos, canais que estão começando, mas canais pequenos, mas com maiores conteúdos espirituais, conteúdos verdadeiros, conteúdos que
vai fazer os irmãos racionar, ter um raciocínio, falando assim, porque o apóstolo Paulo disse que um culto perfeito é de raciocínio. Então, estes dois canais, não só o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre, eu creio que tem outros irmãos também que têm o mesmo ensinamento que nós temos, que está chegando agora. Eu creio que vai ser muito esclarecedor. Então, o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre tem um ensinamento totalmente diferente desses irmãos que estão aqui há muito tempo, com canais maiores. Eles são nossos irmãos, nós estamos aqui para brigar um com o outro, mas para confrontar ensinos. Isso vai continuar pela vontade do Pai. A gente vai estar aqui passando um conhecimento diferente, mostrando biblicamente na Bíblia, nas Escrituras, nos livros apócrifos, porque não adianta a gente chegar aqui e falar, vocês acreditam no livro apócrifo, fala livro apócrifos, não adianta, porque eles citam o livro de Flávio José, da destruição de Jerusalém, e eles consideram o livro de Flávio José como inspirado. Então nós aqui temos os livros apócrifos para ter um conhecimento mais pleno dos acontecimentos históricos. Falamos das arqueologias, das evidências, dos fatos. Estamos aqui para ter confrontos doutrinários. Por isso estamos aqui, ter confrontos doutrinários com estes ensinos dos irmãos, não contra os irmãos, e para que outros irmãos, tanto evangélicos e não evangélicos, cheguem a ver os vídeos do canal Luzes da Graça e os vídeos do canal Yahushua Reina para Sempre, e eles venham tirar um perfeito entendimento, uma conclusão, quem está mais dentro, quem está mais fora, quem está errado, quem está certo, não quem está com a verdade, mas quem está mais dentro das Escrituras. Então eu estou falando isso aos irmãos, porque nós somos um canal pequeno, e aqui se nós errar, nós vamos corrigir como nós temos corrigido. Se nós trazer um ensinamento aqui que nós errou bastante, 50% nós acertou e 50% nós errou, nós vamos consertar esse 50% e ter humildade, fazer um vídeo e falar para os irmãos que nós se equivocamos, ou lemos somente de forma literal, com culturas, não colocamos um ponto final e acabou. Não, porque os irmãos vão ficar em cima do muro com o ensinamento errado. Então nós aqui temos esse entendimento. Não temos briga nenhuma com canais nenhum, nem queremos. Longe de nós isso. Carne com carne, briga pessoal. Nossos comentários estão abertos para você opinar, para você dialogar com a gente, para desconcordar, para concordar, para desconcordar, para perguntar, se tiver dúvidas. Então é um canal pequeno que não tem méritos. Nós não temos méritos. Nós pedimos as inscrições dos irmãos para que o YouTube entenda, de vez em quando, sempre estou pedindo, para que o YouTube entenda e faça o canal crescer, mas crescer espiritualmente. Peço inscrição aos irmãos, o like, o joinha. Também aqueles que se desconcordarem estão à vontade, têm liberdade para dar dislike. A letrinha vermelha está aí, é só você tocar. Inscreva-se, você passa a estar inscrito no canal e você vai comentar, você vai perguntar. E eu louvo ao Criador, porque os irmãos têm aprendido, têm abrido a mente iluminada, né? Não a mente contaminada, mas a mente iluminada para entender a fé, o verdadeiro Deus da Bíblia, quem é Deus, qual foi a ação de Deus, como que Deus fez Adão, o que a Bíblia mostra para nós. Então mas o irmão Paulo do canal Luzes da Graça, um abraço ao nosso querido irmão, toda a família, nós temos uma parceria chamada espiritual. Tá bom, meus irmãos? Nós
estamos aqui para levar de graça o conhecimento bíblico perfeito. Pedimos sabedoria, lemos, não usamos somente o literal, não usamos conjecturas humanas, hipnose como sistema. Também não estamos aqui para combater, brigar com o sistema religioso. Estamos aqui para mostrar para os irmãos evangélicos e as nossas queridas irmãs evangélicas que tem ensinamentos lá que estão totalmente equivocados, mas tem ensinamentos lá que estão corretos. Então nós não podemos sair de um sistema e entrar no outro. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso o canal Yahushua está aqui, o canal Luzes da Graça está aqui. Tá bom, meus irmãos? Então, não é nada pessoal, mas é bíblico, é ensinamento. Tá bom, meus irmãos? E que os irmãos sejam como aqueles crentes de Bereia, que consulte, que leia. Quando um senador em graça, um pastor, o que for, estiver ensinando, confere, vai lá e pede sabedoria ao Pai, confere com cuidado para ver se ele está correto, para ver se ele está falando que é bíblico mesmo. Então nós aqui no canal é assim, tá bom, meus irmãos? Então eu vou começar agora uma série falando, eu vou colocar um título para mostrar um conhecimento perfeito aos irmãos. Natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Esta é a nova série de vídeos. Eu quero fazer em 3 partes. Fazer uma conclusão básica, rápida, inteligente, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento da criação do Criador. Vamos continuar aqui mostrando aos irmãos que Deus é um Deus bom, que Ele nunca foi mau, que Deus, Ele anda em suas leis, Ele é um Deus que foi no passado, que é hoje, que é sempre. Ele reina pelo século do século e não podemos criar uma imaginação, criar um Deus em nossas cabeças, em nossas mentes, interpretar esse Deus, ensinar esse Deus. Não, nós temos que ensinar o Deus que a história diz. Então o tema é natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Vamos lá, meus irmãos. O irmão Paulo está lá falando das duas naturezas do homem. Então eu aqui vou estar falando sobre a natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Essa palavra existiu, passado, pretérito do passado, que não existe mais. Os irmãos entendem que não existe mais. Então, nós vamos mostrar biblicamente, mostrar aos irmãos que este ser espiritual que existiu passado, ele teve uma atuação e a Bíblia mostra a atuação dele. E nesta atuação dele, o que está ensinando aí é que não era ele, era a natureza adâmica, era a natureza humana e que este ser espiritual nunca existiu. Quem ensina isso, Fernando? Os irmãos em graça, os nossos abençoados irmãos em graça e o sistema religioso, os teólogos, a igreja evangélica, protestante, neopentecostal, até mesmo a igreja católica, eles acreditam no lado espiritual. Em muitos pontos eles estão corretos, estão certíssimos em acreditar numa manifestação maligna. Eles erram porque eles acreditam que
este ser espiritual, ele existe, vai existir até o final do mundo, o mundo cósmico, um futuro incerto. Então nós estamos mostrando aos irmãos aqui uma coerência que os irmãos evangélicos, católicos têm, que eles erram em alguns pontos, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. E os irmãos em graça afirmam que tudo foi uma manifestação do homem. O homem, na sua mente, ele é mau. O homem, na sua mente, ele é perverso. O homem, na sua mente, ele é o maligno, né? E vamos mostrar aos irmãos que não é isso que estão ensinando aí, tá bom? Para nós já começar, nós temos que entrar lá no começo, para nós entender isto, natureza humana ou um ser espiritual que teve a sua existência, de Adão até o juízo. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, vamos lá, Gênesis capítulo 3 e versículo de número 1. Gênesis capítulo 3, fique à vontade, pega a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. E então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, eu li o capítulo 3 já para nós entender natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Nós entendemos que o livro de Gênesis, ele mostra algo maravilhoso, a criação. A gente vê no capítulo 1 que a terra já existia. Versículo 1, 2 e 3 diz que o Espírito, versículo 1 diz que o Espírito estava sobre as águas, bairando sobre as águas. Era uma imensidão de águas e a terra estava debaixo das águas e estava tudo perfeito. E também diz que as trevas já existiam. As trevas já existiam. E Deus separou as trevas da luz. Deus ocultou. E Deus disse: haja luz. Luz, muitos dizem que foi o Filho criado ali, que foi Jesus. Muitos ensinam, os teólogos, que ali Deus disse: haja luz e não aconteceu nada. Outros dizem literalmente que foi energia que Deus trouxe à terra, mas não é isso. Quando ele disse luz, biblicamente falando, ele criou os anjos, os mensageiros, os arcanjos, os querubins, os serafins, a hierarquia de anjos. Os irmãos estão entendendo? E temos que entender que
não tem contradição, não tem erro nenhum, porque a terra sempre foi eterna e a terra sempre existiu e Deus já existia juntamente com aquilo que era físico, aonde lá na frente ele ia no sexto dia tirar daquilo que era físico e fazer a natureza humana da terra que já existia. Ele ia fazer ou ia formar o homem do pó da terra. E foi isto que aconteceu daquela terra perfeita, daquela água, daquela terra, daquela água. Ele formou o homem e fez dessa terra e dessa água, da água e da terra, ele fez a natureza humana. A natureza humana, ela não foi feita num lugar invisível, aonde estava o Espírito bairando sobre as águas, mas ela foi feita daqui mesmo, da terra, antes do pecado. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Antes do pecado estava tudo perfeito. Nos tempos primordiais, tudo estava lindo, perfeito. Hoje nós olhamos depois do pecado, a gente vê as plantas, as flores, as paisagens da terra, os países, os desertos. A gente vê a maravilha que é, como é lindo. Isso depois do pecado. Imagine isto como que era antes do pecado adâmico. E nós entendemos que Deus, daquela terra que existia com ele, daquela água que ele estava, o Espírito bairava sobre as águas. Por isso que diz que a terra, no princípio estava sem forma e vazia. Por que sem forma e vazia? Porque não tinha vida. Muitos teólogos acreditam que com a queda do Lúcifer, o anjo que se rebeliou, segundo a teologia, ele caiu aqui na terra, com a batalha estragou a terra, destruiu a terra, mas isto é mitologia. O que nós temos que ficar é na Bíblia. A Bíblia diz que estava sem forma, por quê? Porque não havia ainda vidas sobre ela. Ainda Deus não tinha habitado nela, na mesma. E quando Deus viesse habitar, ele ia trazer o que, Fernando? Com ele, vida. E foi isto que aconteceu. E plantou Deus um jardim no Éden. Essa palavra plantou Deus é que ele trouxe vida. Ele trouxe a natureza divina para esta natureza humana. E quando ele traz a natureza divina para a natureza humana, que era a terra, entenda bem isto, a natureza humana que foi tirada e dada a Adão, ele traz o anjo, o querubim, o serafim. O livro Segredo de Enoque diz, capítulo 29 e 30, que Adão, ele foi colocado na terra para governar, para cumprir os mandamentos espirituais invisíveis, a lei de Deus aqui, e cuidar e dominar. E foi isso que aconteceu. Deus passa a criar, a dar vida à terra. Essa palavra, Deus Criador, criou a terra porque ele dá vida. E isso é interessante, meus amados, é profundo, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento. Eu estou falando do capítulo 1, versículo 1, para que os irmãos já comecem a pegar isso. Porque eu não posso ficar aqui somente na letra, na matéria. Eu tenho que ensinar o que é invisível, o que é espiritual, o que é espíritos. E espíritos foi criado, foi a primeira criação daquele que já era espírito, que já existia como espírito. E ele vai criar espíritos. Lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, 3 e 4, os irmãos podem estar lendo, que ele disse, haja luz. Luz foi os anjos, foi os espíritos.
Esta foi a primeira criação da luz que já existia sobre a face das águas. Era a maior luz. Ele dominava as trevas, ele dominava as águas. As águas sempre estavam se movimentando. Era trevas, era abismo. E o Espírito do Criador, do Altíssimo, estava bairando sobre as águas. E a gente vê agora ele com o haja, a gente vê ele agora com a palavra, criando, dando vida. E com o haja, ele vai dando vida àquilo que estava sem forma e vazia. E a gente vê o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e chega ao quarto dia. Quando nós chegamos no quarto dia da criação, nós temos aí fontes de luzes. Uma é chamada luminar maior, outra é chamada luminar menor, e as estrelas e a expansão. Do primeiro dia até o quarto dia era o tempo chamado Kairos, no grego Kairos, que é um tempo que não é nosso, que não é humano, que o apóstolo Pedro, ele disse em suas cartas, em uma das suas cartas, ele disse que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele fez uma figura, ele falou em figuras de linguagem, de um número relativo que não pertence a nós. E quando chega no quarto dia, é bem claro o escritor de Gênesis que diz que Deus ele colocou o sol e a lua para sinais, para tempos, para anos, porque ele está dizendo que agora chega o tempo humano, que é o tempo Cronos, é o tempo humano. E Deus é perfeito, ele vai criando tudo. Então, nós podemos entender, não podemos afirmar, mas entender que do primeiro dia até o quarto dia, naquilo que o apóstolo que o apóstolo Pedro falou, que o salmista disse, 1000 anos, né? Sempre essa palavra 1000 anos, Adão viveu 930 anos, mas nunca chegou nesse 1000, porque esse 1000 dá para nós entender que é um tempo espiritual para Deus. Então nós temos aí 4000 anos. Esse é um tempo que não é nosso. Agora chega o quarto dia, que é o tempo Cronos. Você vê como é interessante. E o livro Segredo de Enoque diz que ele ficou no Éden antes de pecar, perfeito, já formado com as duas naturezas, a divina e a física. Ele não estava lá no Éden somente com a natureza física, como estão ensinando aí, a natureza humana, sem espírito, terreno. Não é isso que ele está. Que a Bíblia está dizendo que ele ficou. Aliás, o livro Segredo de Enoque, diz que ele ficou no paraíso 5 dias e meios de Deus. 5.500 anos de Deus. É isso que os apócrifos afirmam para nós. E que quando ele peca, ele erra, ele é lançado fora daquilo que é eterno, que é espiritual, para o terreno. Os irmãos estão entendendo? E o apóstolo Paulo vem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, dizendo: e o homem se tornou alma vivente. Você está entendendo, amado? Eu li aqui o capítulo 3 para nós ter um perfeito entendimento. Ora, capítulo 3 de Gênesis. Esta serpente, ela tem sido muito polêmica no meio
do sistema religioso, muito polêmica no meio dos teólogos, dos estudiosos, até mesmo no meio da graça. Serpente foi usada como um símbolo, uma metáfora para mostrar que tinha astuta, era mais astuta, tinha astúcia. Isso não. Quando nós falamos em astúcia, nós estamos falando em seres inteligentes, espertos, com liberdade. Astúcia no português Brasil é totalmente inteligente, sábio. Está falando de pensamento. Astúcia não se refere, não está ligado a um animal irracional chamado no português Brasil. Não está ligado a um leão, a uma onça. Não está ligado também a uma cobra física. Não é uma cobra física. Astúcia não está ligado a esta cobra física hoje. Está ligado a um algo inteligente. Está ligado àquilo que chama liberdade. Está ligado a uma inteligência, a uma sabedoria que foi dada pelo Criador. Aquele que fez, diz, de todos os animais do campo que Deus tinha feito, a serpente, olha só, que coisa, preste atenção comigo para nós entender. E a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem fez? Quem fez a serpente? Foi Deus. Deus fez a serpente perfeita. Quem era a serpente, Fernando? Que Deus fez, que era mais astuta do que tudo o que Deus tinha feito no campo. Olha, ele está falando de natureza humana. Por isso, natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Essa natureza foi tirada da terra, do pó. Por isso Deus fez. Foi Deus que fez a natureza humana. Foi Deus que fez a serpente. Mas o que os ensinadores aí que dizem que são professores não entenderam que esta serpente que Deus fez, mais inteligente do que todos os animais, mais esperta, essa serpente era a imagem, era a semelhança de Deus, foi feita com espírito, era um ser perfeito, iluminado, era um anjo. E Deus tirou das costelas da formação, da genética de Adão, no sonho, no poder de criar espiritualmente de Adão, e fez a mulher com a natureza que ele foi feito, a física e também a espiritual,
a espiritual e a física. Duplicidade, diurno, duas naturezas, não uma, duas naturezas que estavam perfeitas, uma da terra e a outra do céu. Uma era o anjo, era o nefesh, era a essência. A outra era das águas e da terra e do pó da terra. E as trevas foi ocultada desses seres criados à sua imagem e semelhança, Adão e Eva. Eva e Adão. E Deus fez Adão e deu o nome dele de Adão, português Brasil, Adão, mas o significado Adão é oeste, leste, norte e sul. Ele era para governar, dominar toda a terra, cosmo. Foi dado o poder para dominar o oeste, o leste, o norte e o sul. Então nós já vamos terminando essa primeira parte aqui, para não ficar muito longo o vídeo, pesado para os irmãos assistirem, tirar suas conclusões, que a serpente aqui, metáfora, não foi um anjo que veio do céu e entrou no mundo de Adão e Eva e rebeliou, com todo respeito a nossos irmãos evangélicos, entrou no paraíso lá, um anjo, e teve uma relação sexual, como é ensinado aí, com Eva, porque a relação sexual veio depois do pecado, conhecer, não foi nada disso, isso é aberração, ensinamento, temos que tomar muito cuidado, não foi esse ser anjo que veio lá, Lúcifer, e entrou no paraíso, enganou. Também não era um ser um ereto, como é ensinado aí, como uma instituição de muito tempo, que eu não vou citar o nome aqui, que disse que era ereto, e que andava e depois começou a rastejar a serpente. Aqui o Gênesis não está tratando de uma serpente física depois do pecado, uma cobra. Está tratando de astúcia. Preste atenção, vocês não leram comigo, meus irmãos? Está tratando de um ser espiritual e um ser físico. Um ser físico criado por Deus e um ser espiritual. Está tratando de duas naturezas, a humana e a divina. Por isso, de todos os animais que Deus criou, a serpente era mais astuta do que todas as alimiarias do campo que Deus tinha feito. E agora vai começar os diálogos. Vai começar a serpente dialogar, conversar com Eva. E eu voltarei para mostrar aos irmãos natureza humana ou um ser espiritual que existiu. E vamos chegar a um perfeito entendimento, junto com o canal Luzes da Graça, mostrar aos irmãos que a natureza humana que estava perfeita, que não foi feita para pecar, não foi feita para errar, porque
Se Deus fez o homem para pecar e errar, Ele é um Deus deformado, Ele é um Deus mau, Ele é um Deus todo torto, não é o Deus da criação. Se Deus fez a natureza divina para pecar, Ele não é soberano. Mas vamos chegar a uma conclusão, mostrar a vocês, biblicamente, na Bíblia, nos apócrifos, com a leitura inteligente, com a Bíblia fácil, com sabedoria, com humildade, mostrar aos queridos irmãos que chegarem ao canal e ver os vídeos do irmão Fernando, do irmão Paulo, irão tirar a conclusão que tudo que está ensinando aí não é verdade. Estão equivocados, principalmente os irmãos da graça, culpando a natureza humana, afirmando que a natureza humana foi feita imperfeita. E não foi, foi feita perfeita. Tô indo, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Um abração, paz e graça a todos.